E aqui estamos com o José Genuíno, que já está folheando os livros ali. Essa camisa bonita que tem uma estrelinha vermelha. Ô, Genuíno, que camisa? A gente estava conversando aqui, só eu reparando na estrelinha do Genuíno. Que camisa é essa? Que camiseta é essa, Genuíno? Tudo bom, querido? Essa camiseta eu ganhei lá em Volta Redonda, no Comitê Sul-Fluminense de Participação Popular, quando eu fiz uma visita lá à cidade. Fui muito bem recebido em Volta Redonda e eu recebi essa camisa. E essa camisa é Luz para Todos, com a Luz para estrela, todos. que é a luz no sentido de democratizar o acesso à energia e, ao mesmo tempo, a luz para todos, que é o novo momento que o Brasil está vivendo. Que linda essa camiseta. Foi o pessoal do Espírito Santo que te deu? Não, Vitória da... Não, é Volta Redonda, no Volta Sul Redonda. Fluminense. O Genuíno é bem recebido em todo lugar do Brasil. Ele está sempre viajando para levar a sua mensagem, o seu recado. Está na base, né, do Partido dos Trabalhadores. Genuíno, tudo bom contigo? Deixa eu falar rapidinho sobre a eleição na Rússia com você. É impressionante, né, a vitória do Putin, e o Ocidente fica contestando a eleição como se fosse uma mentira. O que você poderia dizer para a gente sobre isso? Rapidinho. Os principais regimes e governos do Ocidente não têm moral, não têm autoridade para fazer crítica ao que acontece na Rússia ou em qualquer outro país, porque, independente de concordar ou não, independente das divergências, independente de avaliação, esse modelo de julgamento feito pelos Estados Unidos e pela União Europeia carece de credibilidade e legitimidade. Portanto, eu acho que o Ocidente imperialista tem que baixar a bola, calçar a sandália da humildade e, evidentemente, eles apostaram na desestabilização da Rússia, eles querem acabar com o protagonismo da Rússia. Eu tenho minhas divergências em relação ao regime político do Putin. Lá não é mais uma experiência socialista, lamentavelmente. Agora, fazer julgamento como se tivesse uma verdade única por esse Ocidente que fez o que faz nos Estados Unidos, que faz o que faz em muitos países da Europa, que faz o que faz em respaldar o governo de Zelensky na Hungria, que faz o que faz na Ucrânia, que faz o que faz apoiando o genocídio de Israel. Eu acho que esse Ocidente não tem moral. Eu não defendo o regime de Putin. Agora, dizer que ele não teve uma eleição legítima, há uma diferença muito grande. Eu acho que a democratização, o debate político, a participação dos movimentos sociais, as próprias experiências de construção do socialismo foram derrotadas. Então, eu não estou aqui defendendo o regime econômico, o sistema econômico e o regime político. Agora, não vou endossar essas críticas do Ocidente capitalista, monopolista, imperialista, porque o que eles fazem, o que eles fizeram, o que eles estão fazendo pelo mundo afora, né, eles não têm autoridade para fazer essas críticas. Tá aí, resumiu. Acho que assim, o Ocidente não tem moral para falar das eleições na Rússia, né? Que a situação, você vê nos Estados Unidos, quer dizer, na própria Europa, crise por todos os lados ali, e a humilhação para a humanidade, que é o que está acontecendo em Gaza, né, Genuíno? Isso claro, também. a humilhação, o futuro da humanidade em risco, o genocídio, a mortandade e, principalmente, Conde, essa ideia do mundo unipolar, que ainda é o sonho derrotado do imperialismo americano, tem que acabar. Nós temos que construir um mundo multipolar, um processo civilizatório pluralista, em que o mundo se comunique, o mundo se faça um pacto pela civilização, seja com o Oriente, seja com o Ocidente, seja com a Rússia, com a China, estabelecer um modo de convivência civilizatória. Por quê? A transição ecológica, a transição energética, a fome e a miséria, as guerras, as pandemias, aí é dengue, é Covid, a situação da África, a própria situação da segurança em alguns países da América Latina, isso mostra que o Ocidente tem que ser mais humilde. Baixa a bola, Ocidente. Baixa a bola, imperialismo. Vamos construir
um futuro da humanidade para enfrentar os graves problemas que ele está enfrentando. Não adianta se colocar como se fosse o único que tem uma verdade suprema para impor aos povos. Acabemos com o bloqueio contra Cuba, contra a Venezuela, e vamos ter um mundo mais humano, mais justo, mais democrático. Olha, estou impressionado aqui com a manifestação de carinho pelo Genuíno. Não que isso seja uma surpresa para mim, mas hoje está demais aqui o Gerson Miller dizendo: querido Genuíno, levanta para mostrar a camisa inteira. É linda ela e você, te assistimos na ILD. Olha só, amamos você, que bonito. É uma intertexto com a capa do disco do Pink Floyd, né? Claro. Aquele disco, esqueci o nome daquele disco agora. Clássico do Pink Floyd. Maria Marta Antunes está dizendo: Genuíno, adorei a entrevista que você deu a Idelgar, foi ótima, sua vida é muito interessante. A vida do Genuíno. Ô, Genuíno, o livro está pronto? Olha, eu tenho 2 entrevistas que foram muito importantes para retratar a minha vida. A da Hildegard Angel, no 247, e na Tutameia, com a Lucena, a Eleonora, Lucena e o Rodolfo. São relatos importantes do meu compromisso de luta. E nós estamos trabalhando com o livro. Nós estamos trabalhando para finalizar, nós estamos superando algumas dificuldades que o nosso trabalho conjunto com o Bené tem que enfrentar por causa de alguns problemas enfim, de finalizar o livro. Nós estamos terminando. Você deu uma entrevista para Hildegard recentemente, essa semana, não? Foi há uma semana, há 15 dias. Há 15 dias eu fui no Rio de Janeiro. Eu tinha uma dívida com a Hildegard. Primeiro, que ela foi muito solidária comigo e com a minha filha Miruna. Em segundo lugar, porque eu queria visitar lá, porque a imagem da Hildegard Angel, para a minha geração, era muito forte. Eu me lembrava do Stuart, me lembrava quando eu estava na prisão, do acidente que levou ao assassinato da sua mãe. Então, estar na casa dela e dar aquela entrevista foi um momento de felicidade. Você conheceu o Stuart Angel? Não cheguei a militar junto com ele, mas nas manifestações estudantis eu via, eu sabia que era ele, até porque as pessoas comentavam que ele era filho de uma grande estilista. O Stuart era irmão da Hilde, né? E desaparecido até hoje da violência da ditadura militar no Brasil. Genuíno, deixa eu te perguntar, a gente se encontra aqui às segundas-feiras, de segunda passada para cá, o país viveu quase que uma catarse, no sentido de que os depoimentos dos militares, dos generais ali para a Polícia Federal foram devastadores, né? A ponto de, por exemplo, o Lênio Streck, que é um dos nossos maiores juristas, dizer assim: pode encerrar as investigações, já tem provas contra Bolsonaro. Eu queria que você falasse um pouco, você que conhece tão bem também a psicologia, né, dos militares, você foi ministro, teve ali muito junto deles, desses depoimentos do Freire Gomes e do Batista Júnior em especial, como é que você avaliou essas revelações sem meias palavras, né? Eles falaram tudo para a Polícia Federal. São revelações fortes, contundentes, e colocam o Bolsonaro no banco dos réus. Em segundo lugar, eu acho que mostra que a trama golpista ela foi um processo que se desenvolveu durante todo o governo do inelegível Bolsonaro, principalmente a partir de 7 de setembro de 21 e de 7 de setembro de 22. E o processo que foi afunilando para os acampamentos, para o 12 de dezembro, quando o Lula foi diplomado, para aquele carro no aeroporto e até chegar no vandalismo de 8 de janeiro. Agora, este processo, portanto, está muito claro nos depoimentos, são depoimentos importantes. Agora, é necessário responder algumas questões que eu acho importante. Primeiro, esses chefes militares não estão mais submetidos à hierarquia de disciplina, cadeia de comando. Portanto, eles têm que revelar toda a verdade do que aconteceu. Eu estou usando aqui o raciocínio da Maria Cristina Fernandes do Valor. Eu acho que é necessário deixar tudo às claras. Por exemplo, a nota do dia 11 de dezembro. O que foi aquela nota assinada pelos comandantes?
2. Por que que os acampamentos foram mantidos e não adianta colocar a responsabilidade na AGU? Porque acampamento estava se dando em área sob o controle administrativo do Exército Brasileiro. 3, que é muito importante, entre o dia 1º e o dia 8, portanto, uma semana, por que que aqueles acampamentos não foram desmontados na medida em que não tinha mais o comandante supremo Bolsonaro? Você tinha um novo governo. E, em quarto lugar, eu acho que esses chefes militares estão contribuindo bem. Considerando a lambança, considerando a desmoralização, considerando que as Forças Armadas praticaram uma grande aventura, que foi desde a eleição do inelegível Bolsonaro, Vilas Boas, o alto comando do Exército, 2 generais no gabinete do Toffoli, os Twitter, e a quantidade de general que tinha lá no governo, inclusive Pazuello e companhia, eu acho, viu, Conde, que as Forças Armadas brasileiras têm que dar a volta nessa história. Primeiro ponto, tem que pedir uma reparação à sociedade brasileira, um pedido de desculpa diante da tragédia que quase levava o país, quase, por um triz. E também é necessário a gente levar em conta que tinha 3 correntes ali. Tinha os golpistas, juramentados, que estão revelados, tinha os que estavam pagando para ver, vamos ver para onde a coisa caminha, e tinha os que eram contra. E é claro que um golpe num país como o tamanho do Brasil depende de fatores externos e internos, da mobilização popular, da unidade da classe dominante e o próprio papel da mídia. Bem diferente do que mais ou menos como o que aconteceu em 64, que é bom lembrar depois de 60 anos. Então, eu acho que é necessário também a gente processar reformas estruturais nas Forças Armadas. Conde, como é que a gente passa pela transição? Como é que a gente passa pela Constituinte? Como é que a gente passa pela Nova República, 3 governos do PT, com a Dilma I, e as Forças Armadas continuaram com essa concepção autoritária de guerra interna, de cuidar do povo como inimigo. Isso tem que acabar, isso tem que ser produto de uma grande reformulação. Ô, Genuíno, e eu acho que seria tão simples para as Forças Armadas pedirem desculpas, né, por esse amontoado de confusões e ilegalidades que eles praticaram. E ele seria tão simples, né, para a imagem. Eles estão querendo que a imagem deles melhore, né? Inclusive Claro. a conversa que parece que eles têm com o Lula o tempo todo, e o Lula tá em graças com as Forças Armadas. Aí você percebe isso. Eles só elogiam o Lula. Está em graça com as Forças Armadas, mas o Lula, com essa posição sobre 64, 60 anos de 64, não está bem Não tá bem. com parte da opinião pública democrática. Mas você não, eu senti uma pitada de estratégia nessa posição do Lula, justamente para essa questão que está em curso aí com as forças. Mas voltando só rapidinho, eu quero ir no bate-papo aqui. É tão simples, né? Seria tão simples. Por que não se convence? Mas é isso, Conde, não é simples, porque isso envolve uma questão de doutrina e de concepção. 8 de janeiro tem a ver com 2016. 2016, que foi o respaldo para o golpe parlamentar contra Dilma, tem a ver com 64. Tem a ver com 64. Porque essa concepção de tutela, de monopólio da verdade, de monopólio do patriotismo, como se fossem donas do Estado, considerando o povo subalterno, considerando a esquerda como inimiga, esta visão antidemocrática que está na formação da doutrina militar, a falta de uma política pública de defesa que situe o Brasil no mundo de outra maneira, isso é uma doutrina que precisa ser profundamente modificada e alterada. E eu acho que o governo Lula, na área da defesa, está conciliando demais com o papel desempenhado pelo ministro José Múcio. Não te impressiona o volume do depoimento do Batista Júnior e do Freire Gomes no bojo dessa tua crítica que você está dizendo aí, que ainda tem muita conciliação para ver? Quer dizer, o depoimento deles mostra que não tem conciliação. Pelo menos mas Bolsonaro. É necessário. O depoimento é tão forte que mostra que a necessidade de reformas é imprescindível. Como é que acontecia aquilo no alto comando, o Conde?
o comandante militar do Exército deu posse ao comandante do Exército antes do Lula tomar posse, porque ele não queria dar posse da presença do Lula. O comandante da Marinha, idem. Quer dizer, essas coisas não acontecem por acaso. Se a gente não passa isso a limpo, se a gente não chama o feito à ordem, o passado fica se alimentando nos porões, como aconteceu. A transição no Brasil, diferente da Argentina e do Chile, não puniu ninguém. O que aconteceu? Veio o golpe de 2016. Portanto, é necessário, não é revanchismo, não é remoer, é necessário a gente fazer uma espécie de passar o país a limpo para reformar no sentido democrático. É isso que eu acho que é a grande tarefa em relação às Forças Armadas. Acho que o Lula devia conversar com o Múcio, já que o Múcio, né, ele representa as Forças Armadas dentro do governo e não o contrário, como deveria ser, né? Devia falar assim, puta, convence o pessoal a se retratar, a pedir e tal, não é com jeitinho, não é aquela coisa de política, né, Genuíno? Vai com jeitinho. Militar, Conde, não é com jeitinho, militar é com ordem, militar gosta de quem dá ordem correta. É assim, vai ser assim, porque quem comanda o aparelho militar é o poder civil que emana da soberania popular, que é o voto. Ponto final. Ponto final. Vamos aqui para o bate-papo. Deixa eu trazer aqui o comentário de vocês, pedindo para vocês aqui darem um like na nossa transmissão, por favor. Se inscreverem no nosso canal, muito importante para a gente aqui, para garantir sempre a presença do Genuíno aqui, porque o Genuíno, como diz a Maria Aparecida Coimbra aqui, a história do Genuíno é grande demais. Por isso que eu pergunto sempre do livro para ele, né? O livro vai ser grande também, né, Genuíno? 1000 páginas. Estamos trabalhando com muita determinação. Márcio Marques, Genuíno, eterno guerreiro de coragem na luta democrática e intelectual da esquerda brasileira. Maria Aparecida, mais uma vez, Genuíno e Lula precisa receber aquela entrevista que você deu para a Hilde. Maria Aparecida Coimbra, te amo, Genuíno. Ela está toda encantada aqui, claro. Edna Luiz, maravilhosa entrevista do Genuíno para a Hilde. Gente, eu preciso ver essa entrevista, meu Deus. Cleiria Aparecida Alves, Genuíno, você dignifica a categoria política, admiro você desde os anos 80. Carlos Augusto, de Bonis Cruz, Genuíno e Conde, em 2024 fará 50 anos do suicídio de Frei Tito. Traumas após torturas em 7 de agosto de 74 na França. Não podemos esquecer nossos heróis de luta contra a ditadura. Fala um pouquinho do Frei Tito para a gente. Olha, eu conheci o Frei Tito na minha militância em 64, 65, 66, em Fortaleza. Encontrava com ele aqui em São Paulo, no Convento dos Dominicanos, quando eu vivia clandestinamente aqui em São Paulo. Convivi muito com a irmã do Frei Tito, a Nildes. Inclusive, a última residência, antes de eu entrar na clandestinidade, que eu morei em Fortaleza, foi na casa do Frei Tito. Portanto, o Frei Tito, além de um grande companheiro, de um grande religioso, era um grande amigo. E a minha militância em Fortaleza, eu costumo dizer, eu digo isso para a Hildes, Fortaleza foi um ponto de passagem. E a minha grande experiência foi ter convivido com o Frei Tito. Foi através do Frei Tito que eu conheci o Frei Beto, no Encontro Nacional da Juventude Estudantil Católica, quando eu era da AGEC. Nessa época, eu morava com o ex-padre Salmito, também ele foi uma ponte importante para a minha convivência com o Frei Tito. O Frei Tito era uma pessoa calma, corajosa. Inclusive, quando eu morava aqui em São Paulo clandestinamente, quando eu estava com fome, porque não tinha onde eu comer, faltava dinheiro, eu ia lá nos Dominicanos, ali na Calbi, ou na hora do almoço, ou na hora da janta, ele me chamava para sentar na mesa com os frades para comer, aí eu tirava a barriga da miséria. Ô, Genuíno, por muito pouco você não virou um padre, não foi não, Genuíno? Porque a sua amizade... Porque eu morei com o padre, dessa morada com o padre eu fiquei 4 anos, depois eu fui para Fortaleza, aí Fortaleza abriu as portas do mundo para mim. Mas eu sempre tive uma relação de muito respeito, apesar de não ser religioso, com todas as religiões, em particular com a religião católica. Inclusive, quando eu convivi com o Dom Paulo, aqui em São Paulo, quando eu estava preso, o Dom Aloysio Loscheider, quando eu conheci Doel da Câmara, através do padre Salmito, lá em Recife, quando eu visitava todo o Nordeste, na época do método Paulo Freire, portanto, foi um período de efervescência muito positiva. Por isso que o golpe de 64, que está fazendo 60 anos, quebrou essa trajetória.
quebrou, passou um corte, uma espécie de bisturi, e o país até hoje está se debatendo com o seu futuro. Vamos seguir aqui no bate-papo. Rômulo Galo está dizendo: Genuíno será mesmo candidato a vereador em São Paulo? Eu não estou sabendo disso, não. E aí, Genuíno? Não, eu não sou candidato a vereador e nem pretendo voltar a disputar a eleição. Eu sou político, sou petista, sou militante de esquerda, sou socialista e trabalho na base. Dou aula, dou curso, ajudo os candidatos, as candidatas, como eu fiz sábado, quando eu fiquei a manhã inteira lá no Fórum Zona Leste, no trabalho feito pelo ex e grande padre Ticão, que mantém vivo até hoje. Eu fiquei a manhã inteira lá discutindo política com eles. Eu gosto desse trabalho de base, entendeu? Maravilha, eu vou com as ideias, eu vou com a experiência, e não para pedir voto. Perfeitamente. É um outro papel que é um papel absolutamente imprescindível também para a cena brasileira, por mais pessoas como o Genuíno, que não pleiteiam cargos públicos, mas que participam do debate público com essa intensidade. Celso Trancoso Clemente está dizendo aqui: por que os super sticks não estão ordenados dos valores maiores para os menores? Gente, não sei, querido. Isso aqui é uma coisa do YouTube, que não estou sabendo como é que está essa organização aqui. Rosemary Sartori Potker: orgulho de ser contemporânea de gente como Genuíno. Obrigado pelo carinho aqui, pela contribuição que vocês estão dando para o nosso programa, para o 11 News aqui. Genuíno, a gente sabe, vamos falar um pouco da questão do presidente Lula, popularidade e tal. A coisa que mais mobiliza o presidente Lula é a possibilidade do trabalhador se alimentar, né, ter uma vida digna, combater a fome. Nós vimos aí o dado que 13 milhões de pessoas já saíram daquele recorte ali de fome que vinha vindo do governo Bolsonaro e tudo mais. E você acha que faltou alguma informação no sentido da inflação dos alimentos, que parece que é o que pegou realmente? Todo mundo que eu ouço aqui passa por aqui e fala assim: olha, você vai fazer a feira, realmente você toma um susto, e aí é o governo que vai responder por isso. Eu defendo que o governo Lula tem que dar certo. Tem que dar certo porque a razão de ser dele é um projeto de reconstrução, e eu acrescento, de transformação. Eu assisti o pronunciamento do presidente Lula hoje pela manhã e do ministro da Casa Civil antes de entrar aqui nesse programa. Eu acho que o presidente Lula focalizou na questão democrática como centro da construção do seu governo. Isso é positivo. Agora, é necessário reformas democratizantes. Umas eu já falei que é as Forças Armadas, a outra é a segurança pública e a outra é uma reforma política eleitoral do Congresso. Eu acho que o governo do presidente Lula é um todo. Não é um problema só do preço dos alimentos. Eu acho que vários fatores acabam contribuindo, ao lado da disputa que se dá com a grande mídia e com os formadores de opinião, para, vamos dizer assim, encantoar o governo Lula. Eu acho que o governo Lula tem que entrar numa linha de disputa, de maior enfrentamento, de maior polarização. Isso quer dizer polarizar para divulgar o que a gente está fazendo de bem, explicar quando a gente enfrenta dificuldades. Terceiro, marcar a posição para enfrentar os adversários, como o inelegível Bolsonaro, que fez do 25 de fevereiro um grande momento de articulação da extrema-direita. Em quarto lugar, inovar. Tem coisas que têm que ser resolvidas de maneira mais contundente. O novo ensino médio para revogar, essas escolas cívico-militar têm que revogar o decreto, a questão do projeto sobre aplicativo, de trabalhadores de aplicativo, é necessário atingir o pessoal das duas rodas, é necessário a gente melhorar o atendimento na área da saúde por causa do risco da epidemia de dengue. Esses contrapontos aí que estão acontecendo, eventos climáticos, é necessário o governo ter um time de pronta resposta. E eu acho, Conde, que todo o debate que tem que ser feito pela Câmara, pelo Senado, e na sociedade não pode só depender do Lula. Ele tem que ter um time coeso que faça o embate quando ele faz o enfrentamento correto, como foi quando ele se solidarizou com o povo palestino. Perfeitamente. Genuíno, você acha que o Donald Trump, candidato nos Estados Unidos, tem dado declarações
fortes, no sentido de ameaçadoras, né? Ele disse que se ele não vencer as eleições, pode haver um banho de sangue nos Estados Unidos. A gente tem acompanhado isso, que pode ser a extrema-direita brasileira está esperando um pouco esse resultado nos Estados Unidos para ver para onde ela vai. Qual a sua avaliação com relação a essa questão? A extrema-direita trabalha com o medo do medo, com o caos, com a mentira e com a política, como diz uma amiga minha, Maria Carlotto, radioativa. Eles procuram irradiar medo, contaminar, criar o caos. Eles trabalham com isso, eles querem destruir. É a destruição aniquiladora. Então, eles propagam medo, eles propagam o terror, eles propagam o pior dos mundos. E aí nós temos que fazer um enfrentamento nas ideias, enfrentamento com programas, enfrentamento contra essas ameaças. Eu acho que a extrema-direita é a nossa principal adversária nesse período histórico. Agora, a extrema-direita, quando ela é produto do modelo neoliberal de financiarização, de privatizações, de eliminação de direitos, nós temos que combater esse modelo também. Por outro lado, nós temos que melhorar a vida das pessoas para tirar as pessoas da ilusão no lema Deus, Pátria, Família e Propriedade. Nós temos que fazer esse debate. Aliás, é bom lembrar esse lema que há 60 anos, exatamente há 60 anos, no dia de amanhã, vai ser lembrada a famosa Marcha com Deus pela Liberdade. Marcha com Deus para a Família pela Liberdade, 64, Conde. Amanhã vai fazer 60 anos. Que precedeu o golpe, né? Precedeu o golpe. Que precedeu o golpe. Foi a grande marcha que precedeu o golpe para dar os ares de democrático. Eu acho que esse processo que nós estamos vivendo é um processo de polarização democrática, de aprofundamento da crise. É uma crise em que o futuro da humanidade está em risco. As pessoas estão inseguras, estão com medo. E eu acho que a esquerda tem que se unir com base num projeto democrático, popular e antineoliberal, e esse projeto, Conde, ganhar corações e mente para essa caminhada. Eu acho que é fundamental o governo Lula ser parte dessa empreitada mundial, porque essa empreitada não vai resolver só num país, tem que ser algo mundial, com opinião pública mundial, intelectuais do mundo inteiro, governos, tá certo? Movimentos sociais. É isso que nós temos que fazer. Olha, gente, que maravilha essa conversa com o Genuíno aqui, sempre muito bom. Eu quero saudar o meu querido Boaventura de Souza Santos, já está aqui no bastidor, daqui a pouco ele vai entrar aqui. Eu quero ver ele e o Genuíno um pouquinho aqui na tela, interagindo, antes da gente seguir no nosso debate, nas nossas análises aqui. Então, daqui a pouco o Boaventura entra aqui com a gente. O Celso Trancoso, Clemente, está dizendo aqui, Dark Side of the Moon, quando foi lançado 14 anos na lista dos mais vendidos, em 32 anos ficou nessa lista pelo equivalente a 29 anos. Mostra a camisa de novo aqui para o Boaventura ver, o Genuíno. Olha lá, abusando do Genuíno hoje. Olha, Boaventura. Que é um intertexto com o Pink Floyd, Luz para Todos e a Estrela Vermelha ali em cima. Tá bom, Genuíno? Obrigado, meu querido. Olha só, grande abraço. Vibrando aqui. Adriana Lima, obrigado pela colaboração. Ivo Afonso, não existe uma política nacional de abastecimento e alimentação. Concorda com isso, Genuíno? Concordo, eu acho que tem que ser mais efetivo, mais contundente e organizar com os territórios e com as comunidades uma política de apoio à agricultura familiar, economia solidária e essa capacidade de auto-organização da população trabalhadora. Tem que chamar o MST, né? Porque o MST chamar o MST, chamar o MTST, chamar as centrais sindicais. O governo não pode governar só com Lira e Forças Armadas e Supremo, tem que governar com a sociedade. Aliás, isso é fundamental. Forças Armadas, Lira e Supremo, que coquetel, né? É barra pesada, hein, meu? É a toga, arma e o orçamento. Aí não dá. E máfia. Toga, e orçamento, ó. Toga, arma e orçamento. Aí é dose, né? Deixa eu aproveitar e te perguntar, então, porque o Lula andou reclamando do STF trazer essas pautas de comportamento do tipo proibição da maconha, a quantidade, a questão do aborto também. Ele está dizendo que isso prejudica o país, né? Deixa todo mundo acirrado, é bom para a direita. Conde, respeitosamente, eu discordo do meu chefe político, Lula. Primeiro que nós temos que discutir essa pauta vinculada
articulado com a pauta dos direitos, com a pauta anticapitalista, com a pauta de ganhar corações e mentes para um projeto emancipador. Eu quero discutir a afirmação de direito para as mulheres, para o povo negro, para a comunidade LGBTQIA+, para os povos originários. Nós não podemos criar uma contradição entre essa pauta e as reformas econômicas e sociais, até porque ela é real e ela existe. Como o capitalismo explora e aprofunda a dominação e a exploração dessa parcela da população, tá certo? Então, nós temos que dar conta dela. Eu acho que é importante esse debate. Olha, já estou colocando aqui o Boaventura na tela, que prazer imenso. Deixa eu saudar o Boaventura aqui. Saudade de você, meu querido Boa. Como é que você está? Eu estou, sobretudo, bem agora, depois de ouvir o José Jesuíno. Eu vim um bocadinho tarde, porque dada a nossa diferença de horas, mas é um prazer enorme esta personalidade do PT e da intelectualidade brasileira que eu há tanto tempo admiro, há tantos anos, que realmente vê-lo aqui com toda a força a discutir a política consigo. Fico muito feliz, acho que é muito bom este encontro. José Jesuíno, um grande abraço aqui de Portugal para si. E uma alegria. Um grande abraço, Boaventura. Eu sou um leitor dos seus livros, tenho lido, acompanho os seus artigos, e um grande abraço, porque você tem feito um debate sobre a situação internacional muito lúcido, muito interessante, para que a gente possa fazer uma espécie de frente internacional por direitos, pela democracia, contra o colonialismo, pela paz, que eu acho que a humanidade está correndo sério risco. E você coloca luz nessas encruzilhadas. Um grande abraço, Boaventura de Souza. Eu fiquei arrepiado aqui com a fala do Genuíno. O Boaventura, um dos maiores pensadores da atualidade, já há muito tempo. E o Genuíno falou, não, leia os seus livros. Eu ia até brincar assim, quem não lê os livros do Boaventura? Porque é um dos autores mais lidos nas faculdades de ciências humanas no mundo inteiro. Eu achei que vocês se conheciam pessoalmente. Vocês se conhecem pessoalmente? Eu penso que eu já acho que já estivemos juntos no Fórum Social Mundial. No Fórum Social Mundial em Porto Alegre. Em Porto Alegre, sem dúvida. Aí estivemos muitas vezes, claro, é no meio daquela barafunda toda, etc. Mas aí estivemos. Lembro muito bem disso. Olha lá, o Genuíno acho que foi pegar um livro teu para mostrar aqui, quer ver? Ó, Boaventura, olha aqui, Boaventura. Esse aqui, A Difícil Democracia. Opa! Olha só. Este aqui, Boaventura. Ó, este aqui. As Bifurcações da Ordem. Muito interessante. Opa! Viu? Que maravilha! Nem o Boaventura tem mais esse livro. Olha só, tá tudo guardadinho ali no cantinho do Boaventura, né, ô Genuíno? O Boaventura tem muito livro. Tem muito livro. Claro. Ô, Genuíno, eu vou dar a deixa para você, para liberar você, inclusive, para você partir aí para suas atividades tão intensas nesse momento. Vou ficar com o Boaventura aqui e peço para você fazer deixar uma mensagem para a gente aqui. Olha, a minha mensagem é de otimismo, apesar dos impasses que nós estamos vivendo. A esquerda só se viabilizará quando ela for portadora de um projeto de futuro, de um projeto emancipador. Nós não podemos ficar prisioneiros à correlação de força nem à impossibilidade. Nós temos que abrir caminhos para enfrentar essa encruzilhada que o nosso país está vivendo, e foi uma grande vitória a eleição do Lula, e agora é viabilizar o governo dele e o mundo, com o risco da guerra, com a questão da transição ecológica, a transição energética, o colonialismo e o grande apartheid social. Um grande abraço, Conde, um grande abraço, Boaventura.